Atos capítulo 10, Atos dos Apóstolos. Abra aí a sua Bíblia, lá no capítulo 10, para nós conversarmos um pouquinho daquilo que o Senhor colocou no meu coração para esta noite, em nome de Jesus. Livro de Atos, lá no capítulo 10. Eu quero falar nesse domingo, e se Deus permitir, talvez eu até fale em alguns outros domingos. Eu falo isso porque a mensagem tem tudo a ver com a semana, a maneira como a gente busca ao Senhor. E a minha mensagem hoje, o tema da minha mensagem tem a ver com cristão autêntico. Como ser um cristão autêntico? Qual é a característica de um cristão autêntico? O que é ser um cristão autêntico? Bill Hybels, um escritor e pastor de uma grande igreja nos Estados Unidos, algum tempo atrás ele escreveu um livro que o título dele é Como Ser um Cristão Autêntico. E logo no início do livro, na introdução, ele vai dizer que ele estava numa conferência de líderes. E ele então viu ali, presenciou uma cena de dois líderes que entraram em uma discussão, começaram a discutir, e essa discussão começou a ficar bem acalorada, de maneira que ele estava vendo o momento que aqueles dois líderes iam sair à via de fatos. E daqui a pouco deu um sinal, e esse sinal era que ia começar, né? Eles estavam no momento de intervalo, então ia começar as atividades. E o que espantou ele é que um desses líderes, então, que estava ali discutindo e quase se estapeando, ele então assumiu o púlpito, estava dirigindo e disse uma palavra sobre amor, e disse: agora vamos dar as mãos e vamos cantar sobre o amor A, B ou C. Ele então começou a pensar que naquele instante, assim como existe cristão autêntico, ele determinou aquele momento como um cristianismo inautêntico. E eu quero falar com você esta noite sobre isso, sobre ser um cristão autêntico e o que é também ser um cristão inautêntico. E eu quero que você saiba que o motivo desta palavra, ela não tem nenhum motivo de te dar uma lição de moral. Não tem nenhum motivo de apontar o dedo, de falar qualquer coisa a você. A não ser que nós estejamos aqui com o objetivo de nós aprendermos, até porque nesse texto que eu vou ler, e eu tenho entendido, de que muitas das respostas das nossas orações, muito do que nós não recebemos de Deus, não é porque nós não oramos, não é porque nós não falamos com Deus, não é porque às vezes nós não somos mulheres e homens de oração e até temente e com fé, mas muitas das respostas das nossas orações, elas não chegam até nós, porque não tem a ver com a palavra que sai da minha boca, mas tem a ver com o meu comportamento, tem a ver com o meu caráter, tem a ver com aquilo que eu sou. Porque às vezes a gente ora e fala com Deus e diz: as coisas não estão acontecendo. É porque quando Deus vai responder você, Deus não responde pelas palavras bonitas que você fala, Deus não responde pelo tanto de tempo que você vai ficar de joelho ou não, Deus não responde pelo tanto de tempo que você está na igreja, conhece a Bíblia ou não. Deus vai responder por aquilo que Ele vê em você, pelas suas atitudes, pelo seu caráter, pela maneira de você tratar as coisas, por aquilo que você é. É isso que Deus vê. Não é apenas as tuas palavras, não é apenas a sua postura de
Às vezes nós mostrarmos aquilo que nós não somos. O que é ser autêntico? Autêntico significa verdadeiro, legítimo, genuíno. É um adjetivo que caracteriza aquilo que não deixa dúvida, em que há autenticidade, que é o que não é falso, que é real, positivo. Autêntico é também aquilo que se pode dar fé, aquilo que é fidedigno, digno de confiança, que merece todo crédito. É a coerência entre palavras e ações. Ser autêntico é quando as minhas palavras, elas têm coerência com a minha maneira de viver. Há um provérbio chinês que diz o seguinte: o que você faz, fala tão alto que eu não escuto o que você diz. É um pai que está com um cigarro na boca fumando, e quando vê o filho fumando, diz: larga essa porcaria, porque isso faz mal para a saúde, e eu não quero que você fume. O que vai falar mais? Esta palavra de instrução, de correção, ou a atitude dele estar fumando? É por isso que diz que o que você faz, fala tão alto que eu não escuto o que você diz. É que muitas vezes aquilo que nós falamos, e aquilo que nós demonstramos ser, não tem coerência com o fato, de fato, aquilo que nós somos. E quando Deus recebe as nossas orações, Deus olha essa coerência. Porque Ele vê aquilo que, às vezes, os homens não vê. E o que é uma incoerência no cristianismo? O que é um cristianismo inautêntico? As pessoas muitas vezes vivem de uma forma quando estão em evidência e de outra quando não estão. Eu chamo isso daqui de crente denorex. Talvez muitos de vocês não lembram o que é ser um crente denorex, ou o que é denorex. Depois entre lá no YouTube e você vai procurar e vai lá colocar denorex. Parece, mas não é. Sabe o que é? Muito tempo atrás havia uma publicidade de um shampoo chamado Denorex. O shampoo tinha cheiro de remédio, mas era shampoo. O seu frasco era parecido com o de remédio, mas era shampoo. Então a propaganda parece shampoo, parece remédio, mas não, era um anticaspa. E essa caiu no gosto popular das pessoas, de maneira que ficou usado assim. Quando alguém demonstrava ser o que não era, ou uma coisa demonstrava ser o que não era, então as pessoas diziam assim: é o Denorex. Mas por que Denorex? Parece, mas não. Fala como crente, tem cheiro de crente, se veste como crente, adora como crente, ora como crente, mas não é. É o Denorex. Então, às vezes, a gente não sabe, não consegue ver quem é Denorex ou não. Mas aquele que está no céu, que olha e vê todas as coisas, ele sabe. E muitas vezes nós estamos aqui na terra orando, e Deus está dizendo assim: ô Denorex. Ô Denorex. Não é a sua oração que eu quero apenas, mas eu quero muito mais do que a sua oração. E esse texto aqui, de Atos, capítulo 10, ele vai falar da vida de um homem, chamado Cornélio, e ele diz assim: havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo. Quem é que ele viu? Um anjo. E o anjo veio da onde? Veio do céu. Ele estava orando ao Senhor, e o Senhor então mandou do céu um anjo, e esse anjo veio lá do céu, e vai trazer para Cornélio informações do céu. E olha o que o anjo diz:
que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. E esse, fixando os olhos nele, no anjo, e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E o anjo então lhe disse, olha o que o anjo disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para mim diante de Deus. O que é um memorial? Hoje pela manhã eu dei o exemplo aqui do que é um memorial. E o pessoal disse que pegou a ideia e vai fazer. Que daqui a 100 anos, quando eu não estiver mais aqui, então eles vão fazer um memorial, que é uma estátua minha, que vai ficar aqui no canto da igreja, assim. Então, todo culto, vai ter um pastor aqui, outro pastor que vai vir pregando, mas todo culto eu vou estar aqui. Aí você vai lembrar de mim. O memorial é isso. Eu não sei o que Deus fez lá, não sei se Deus colocou a foto dele na parede, se fez uma estátua, eu não sei. A Bíblia diz que Deus fez um memorial no céu. Mas a grande questão aqui é que o anjo diz: as suas orações são ouvidas no céu. Até aí não tem nada de novidade. Porque as nossas orações serem ouvidas, eu acho que isso é bem óbvio e básica. Porque Deus ouve. Qualquer pessoa que ora, não importa se é da igreja, se é da denominação batista, ou de qualquer religião na face da terra, Deus ouve as orações. O grande segredo não está na oração que se faz, porque todo mundo ora, todo mundo pede. O cara mais pilantra da vida aí, ele ainda ora, e em algum momento ele até faz alguma coisa que é a maneira dele expressar a fé dele. Mas o texto diz que ele não só ouviu a sua oração, mas ele prestou atenção, Deus, na maneira como você se comporta e vive aqui na terra. As suas esmolas, a maneira como você trata o próximo. E olha o versículo 22. Diz assim: e eles disseram: Cornélio, o centurião, varão, judeu e temente a Deus, o quê? E que tem bom testemunho de todas as nações dos judeus. O cara é conhecido no céu pelas suas orações e pelo seu comportamento de vida. E agora, como é que esse sujeito chamado Cornélio é conhecido aqui na terra? Os seus funcionários, os homens que ele enviou para que forem até Pedro, para chamarem Pedro, esses homens descrevem o Cornélio. Ele descreve: Cornélio, um homem de bom testemunho, de toda a nação dos judeus. É um homem de caráter. Esse homem, ele é conhecido no céu, mas ele é conhecido também aqui na terra. Pela maneira que ele vive, pela sua prática, pela sua maneira de viver. Porque é o nosso comportamento que Deus ouve. E é interessante que, se nós olharmos o contexto de quando esses homens vão até a casa de Pedro, Pedro tem uma visão e desce do céu um lençol, um pano cheio de animais, e o anjo diz na visão: mata e come. Pedro diz: eu não vou comer aquilo que é impuro. E Deus então diz: não diga que é impuro aquilo que eu faço. Sabe o que Deus está fazendo? Está tratando Pedro. Está trabalhando alguns conceitos que precisam ser quebrados em Pedro. Para que, através desse conceito, como pessoa, ele possa realizar algumas coisas que, se esse conceito não for quebrado, não vai ser realizado. Então, Deus não está preocupado com as palavras que saem da nossa boca. Embora a oração são frases, são palavras, e muitas delas nem expressam o sentimento do nosso coração. Porque
nem tudo que a gente fala, a gente expressa de fato, ou a gente vai fazer, porque às vezes a gente está num momento de raiva. Diz, eu estou com vontade de cortar a tua cabeça fora. Você só está expressando uma raiva. Eu espero. Não é que você vai de fato, literalmente, cortar a cabeça. Nem tudo que a gente fala em determinado momento expressa de fato o sentimento que está no nosso coração. E nem tudo aquilo que a gente ora e pede a Deus expressa de fato a sinceridade do nosso coração. Então Deus não olha muito para a nossa palavra, mas olha para a nossa vida. Nesse exato momento Deus está lá no céu. E Deus chamou um anjo e falou, anjo, vem aqui. Nós vamos ter que abençoar um pessoal que está lá na Igreja Batista de Rosimeiro, agora, nesse culto. Eu quero ver a ficha de alguns deles. Puxa para 1349. Está no coral? Se não está no coral, nem quero olhar. Aí ele olhou, não está no coral. Então ele falou, puxa aí o 220. Puxou. O que ele está pedindo? Aí o anjo começou a descrever para Deus. Está acontecendo isso no céu agora. Visão, revelação. E o anjo então está descrevendo. Ele quer um bocado de coisa. Que anjo? Aí o anjo está descrevendo. Um monte de coisa, um monte de coisa, um monte. Olha, é muita coisa. Aí Deus falou, agora, pega o DVD dele, da vida dele. Vamos assistir. Vamos ver o comportamento dele. Aí Deus pegou, agora, um aparelho DVD celestial, está sentado no trono, colocou e está com o controle na mão. Está passando a sua vida agora. O que Deus está vendo? A sua oração ele já ouviu. A sua oração ele já sabe. Mas quem é você quando ninguém está olhando? Quem é você onde ninguém te conhece? Qual é o teu comportamento? É isso que Deus está vendo. Aí Deus vai olhar essa fita, esse DVD, e vai dar uma olhada e dizer assim, ah, tá. Na oração ele é bonitinho, mas no comportamento, só Deus. Então é teu comportamento que às vezes determina o quanto a sua bênção vai ficar aqui barrada no céu. E é a maneira que você vive que vai determinar o quanto Deus vai ter o prazer de abençoar você ou não. E é interessante que quando nós estamos no culto, e nós estamos num ambiente como este, então nós sempre queremos atrair a presença de Deus. Nós queremos ser anfitrião da presença de Deus, e até nós dizemos, Deus, nós não queremos a tua visitação, nós queremos a tua habitação. Nós não queremos que o Senhor apenas nos visite, mas queremos que o Senhor venha e more em nós. Paulo diz que nós somos templo do Espírito Santo. Então nós queremos ser esse anfitrião. Nós dizemos, Senhor, vem sobre este lugar, vem sobre este lugar. Então nós até falamos, preparamos este lugar como um lugar para te adorar, vem sobre este lugar. Então nós estamos dizendo, Deus, venha, que nós queremos te receber. Nós queremos ser o seu anfitrião. Isso é a lógica do nosso relacionamento com Deus. Mas eu queria te mostrar um texto aonde essa lógica se inverte. Aonde Deus chama você para receber você na casa dele e ele como anfitrião. Aonde ele vai olhar para a terra e não é ele que vai vir como anfitrião, mas é você que vai até a presença dele
como o visitante. E ele vai te receber como anfitrião. E aí existe uma lista das coisas que esta pessoa vai ser convidada como hóspede na casa de Deus. Eu quero ler para você, em duas versões. Salmo 15. Abra a tua Bíblia aí no Salmo 15. Presta atenção nessa leitura. Começa com uma pergunta, dizendo assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? É uma pergunta. São duas perguntas feitas aqui. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? E quem morará no teu santo monte? A palavra tabernáculo, nós podemos entender ela de duas maneiras: adoração e sacrifício. A segunda maneira, nós podemos entendê-la como hóspede, ou aquele que hospeda. Senhor, qual é a característica da pessoa da qual o Senhor está disponível para hospedar na sua casa e ter intimidade contigo? Esta é a pergunta. Porque é Deus que vai receber. Não é Deus que vai vir de lá para cá, mas é nós que vamos daqui para lá. Não é Deus que vem na intimidade comigo, mas é eu que vou entrar na intimidade de Deus. Aí o texto vai dizer: aquele que anda em sinceridade, pratica a justiça, fala verazmente segundo o seu coração, aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo, aquele a cujos olhos é réprobo e desprezado, mas honra os que temem ao Senhor, aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda, aquele que não empresta seu dinheiro com usura, nem recebe subornos contra o inocente, quem faz isso nunca será abalado. Eu vou ler agora nesta versão, a mensagem. É um pouco mais fácil de você entender. Ele já começa dizendo assim: ó Eterno, quem é convidado para jantar na tua casa? Quem é que senta na nossa mesa? Qualquer um quem nós temos intimidade. A gente não leva qualquer um para jantar em casa, leva? Porque sentar à mesa com a gente, senta na mesa quem a gente tem um mínimo de intimidade. Então a pergunta é: Senhor, ó Eterno, quem é convidado para jantar na tua casa? Quem é convidado para sentar na tua mesa e ter intimidade contigo? O que fazer para entrar nesta lista? O que eu devo fazer para entrar nessa lista, para não ser barrado, para entrar na sua casa, sentar na mesa e ter intimidade contigo? O texto vai dizer: ande direito. Faça o que é certo. Fale a verdade. Não machuque seu amigo. Não acuse o próximo. Menospreze o desprezível. Mantenha a sua palavra, mesmo quando tiver prejuízo. Viva de maneira honesta. Jamais aceite propina. Se você se comportar dessa maneira, você nunca entrará na lista negra se viver desta
maneira. Quer ser recebido, quer ter intimidade com Deus, quer ser conhecido no céu, quer ter a resposta da sua oração, quer que Deus te abençoe, ande direito. Faça o que é certo. Fale a verdade. Não machuque o seu amigo. Não acuse o próximo. Menospreze aquilo que tem que ser menosprezado. Mantenha a sua palavra. Que o seu sim seja sim. Que o seu não seja não. Que 10 horas seja 10 horas, 11 horas seja 11 horas. Que quando você promete, você cumpra. Quando você diz que vai, vai. Quando você firma um compromisso, honre teu compromisso. Se é para chegar 10 horas, chegue 10 horas. Isso tem a ver com o nosso caráter. E nós vamos ver um pouquinho a respeito disso. Porque esse texto aqui, ele está falando de caráter, de ser íntegro. Integridade. O que é integridade? Aquilo que é inteiro, sincero e sadio. Eu acabei de ganhar esse livro agora. E nesse livro, o autor, chamado Mário Sérgio Cortella, ele define aqui o que é a palavra integridade. Ele diz assim: o que é uma pessoa íntegra? É uma pessoa correta, é uma pessoa justa, é uma pessoa honesta, que não se desvia do caminho. É uma pessoa que não tem duas caras. É uma pessoa que não tem duas caras. Qual a grande virtude que uma pessoa íntegra tem? Ela é sincera. O que é uma palavra sincera? Uma palavra sincera quer dizer sincera. Uma palavra sincera vem da época que o pessoal trabalhava com madeiras e fazia móveis. E às vezes o móvel ficava em perfeição em algum lugar. Então eles pegavam mel de abelha, aquela cera, para passar tampando. Então você olhava aquele móvel estava tão bonitinho. Mas em alguns momentos ele ia desgastar e a cera ia cair. Ele vai dizer aqui, ó: sincera significa sem cera. Uma pessoa sincera é aquela que não disfarça o erro, ela assume. Aliás, tem gente que usava várias dessas máscaras, porque a palavra sincera, ou do latim sim, cera, sem cera, também foi usado depois para o teatro, onde os artistas usavam máscara. Principalmente numa época que mulher não podia fazer em público nada. Os homens então tinham que fazer tanto papel masculino e como feminino, então eles usavam máscara para criar personagem. Aliás, tem gente que usa máscara, eu achei interessante assim, ó, deixa em casa uma e sai com outra. Achei legal. Tem gente que tem máscara, em casa é uma pessoa. Jesus disse isso, não é? Há um ditado que a gente chama-se: por fora bela viola, por dentro bom pão. E Jesus usou sepulcro caiado. Por fora está bonito, por dentro só tem coisa podre. É a mesma coisa. Ele se comporta no trabalho de um jeito e em casa é do outro. O que é caráter? Caráter é uma soma total de todas as influências positivas ou negativas aprendidas na vida de uma pessoa.
A palavra caráter deriva da palavra grega character, cujo significado está associado ao ato de gravar ou imprimir, dando a ideia que caráter é algo que está impresso no interior. Jesus tinha impresso o caráter de Deus. Ele diz: quem vê a mim, vem ver o Pai. Caráter é aquilo que você é. Tem pessoas que é bom caráter e mau caráter. Tem pessoas que é mau caráter, que se corrige para ser bom caráter. E tem gente que é bom caráter e, infelizmente, no decorrer da vida, se torna mau caráter. Como que a gente descobre essas coisas? Na maneira como você lida com as coisas, na maneira como você lida com as pessoas, na maneira como você trata os seus compromissos, a maneira como você trata as suas contas, na maneira como você trata a sua promessa. Se você promete que vai fazer e faz, se você compra. E eu estava dizendo para a pessoa essa semana, eu não tenho que vir na igreja para aprender que eu tenho que ser bom pagador. Isso não tem a ver com cristianismo, isso tem a ver com caráter. Esse não se aprende em casa, esse não se aprende na igreja, aprende dentro de casa, sentado à mesa. Nossa, eu fui na igreja hoje, foi uma palavra boa. O pastor disse que as contas que eu fiz na Casa Bahia, eu preciso pagar em dia. Não. Quem vai determinar isso é o teu caráter. Durante muito tempo, sabe o que aconteceu? Até essa lei caiu por terra. 5 anos caducava quem devia. Sabe o que acontecia? Tinha gente que ia na Casa Bahia, comprava, imobiliava toda a casa e depois não pagava. Deixa que o meu nome vai para o SPC, daqui 5 anos caduca. Esse é ser mau caráter. Quer saber a idoneidade de um homem? Dê poder a ele. Judas era tesoureiro. Você vai ler João 2,6. Vai perceber que Judas era o tesoureiro da turma. E João vai dizer que Judas passava a mão no dinheiro. Já demonstrava ser um mau caráter. As pessoas têm um ditado que não é verdadeiro. A ocasião faz o... Não. Na verdade, o ladrão já está feito, porque é mau caráter. Porque você pode estar passando por uma situação pior da sua vida, e você vai num ambiente e vê ali um dinheiro que não é seu. Se você tem um bom caráter, você vai entender que não é seu. Não que a ocasião vai fazer, nossa, eu estou passando por uma situação, entrei aqui na casa do irmão, nossa, só tem uma nota aqui de R$100 dando sopa. Oh, é Deus. Essa semana, algumas meninas, a Gabi que está aí, foi roubada, né? O celular dela. É um celular que vale muito mais do que o cara estava vendendo quando foi pego. Sabe o que acontece com a gente? Acontece isso. O cara está vendendo um produto que você sabe que gasta, que sabe, vale X. Né? O cara foi pego. Aconteceu isso com elas aí, essa semana. Ela, a irmã dela. O cara estava lá na Praça 18 vendendo. Sabe, você sabe que custa um valor, um celular daquele lá vale não sei quanto, aí o cara está vendendo por quanto? Aí você olha e fala assim, nossa, esse aqui está barato demais. No que você pensa? Em tirar? O que é isso? Você sabe que aquele produto vale mais do que aquilo. Alguma coisa está errada. Aquele cara não é bonzinho para dizer assim, só eu.
que uma vez fui comprar CDs e materiais aqui na Conde para a gente vender em Brasópolis. O CD valia 15 e eu não lembrei, coloquei em promoção de 13. Tive prejuízo, tive que manter minha palavra. Aí a analista falou, não, é 15. Aí a pessoa falou, não, o pastor falou que é 13. Agora o negócio vale 10 e a pessoa está dizendo para você assim, não, é por R$2. Aí você quer dar um desperto. Você sabe que aquilo ali é desonesto. Você sabe que aquilo não tem nota. Mas você diz, é uma boa oportunidade para eu me aproveitar. Sabe o que é isso? Cornélio era um religioso. Sabe, ele não tinha ainda se tornado cristão, ou conhecia a descida do Espírito Santo. Vai acontecer isso. Mas Cornélio não tinha ainda esse princípio, vamos dizer, do cristianismo. Era um religioso, mas ele tinha caráter. E ele não precisou ser conhecido no céu, porque ele é um dos apóstolos. Ele não foi conhecido no céu, porque estava em Atos capítulo 2, quando veio a descida do Espírito Santo. Ele não ficou conhecido no céu, porque ele andou ao lado de Jesus, viu a tempestade se acalmar, milagres aconteceram. Ele ficou conhecido no céu, pelo caráter que ele tinha aqui na terra. Ele ficou conhecido no céu pela postura aqui na terra. A maneira dele ser, de não ter duas caras, de não usar máscara, de ser sincero, de ser íntegro, naquilo que é possível um homem viver. Eu citei pela manhã o Gil, quando começou a vir para a igreja e não vinha direto, e aí começou para o irmão Adão, ele ia muito mais para o Adão que vir para a igreja, e um dia eu disse, hoje eu vou pegar ele vai no meu carro, e aí vou dar umas palavras para ele, que ele não vai fugir. Ele não disse nenhuma palavra que foi palavras falsas. Eu disse para o Gil, falei, Gil, eu queria te fazer um convite. Eu queria discipular você. Eu queria discipular você por algumas razões. Eu tenho a grande vontade e desejo de andar com alguns homens. Quero que alguns homens andem ao meu lado. E uma das características de pessoas que eu quero que andem ao meu lado é pessoa que tem caráter. E você é um cara que eu observo que tem caráter. A sua família diz isso. O seu comportamento mostra isso. Porque você vê como a pessoa trabalha com a finança, você vê como a pessoa trabalha no seu serviço, você vê como as pessoas tratam as coisas, você vê como as pessoas falam das outras pessoas. Isso é caráter. Ou você acha que aquela que fica detonando a pessoa para você, falando mal da outra pessoa, detonando para você, ela vai ter algum tipo de caráter e quando precisar detonar você, não detonar? Não se iluda isso aí não. Mesmo o pau que dá em Chico está em Francisco. É a mesma coisa. Não se ilude não. Há um poema de William Davis, Caráter e Reputação. Esse poema também você pode encontrar, que se tornou uma crônica de Arnaldo Jabor. E ele vai dizer o seguinte, eu vou ler o poema e depois eu vou ler, e entre linhas eu quero dizer o que eu entendo. Caráter é o que somos. Reputação é aquilo que os outros pensam que somos. As circunstâncias entre as quais você vive determina a sua reputação. A verdade em que você acredita determina o seu caráter. A reputação é o que acham que você é. O caráter é o que você realmente é. A reputação é o que você tem quando chega a uma comunidade nova. O caráter é o que você tem quando vai embora. A reputação é feita em um momento. O caráter é construído em uma vida inteira.
A reputação torna você rico ou pobre. O caráter torna você feliz ou infeliz. E essa daqui é o máximo. O caráter, a reputação, é o que os homens dizem de você junto à sua sepultura. O caráter é o que os anjos dizem de você diante de Deus. Caráter é o que somos. Reputação é aquilo que os outros pensam que somos. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, reputação. E de muito respeito, reputação. Porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, reputação. E era este homem forte, reputação. E valoroso, reputação, vírgula. E era leproso, caráter. Ele se arrumava e saía. Só que quando ele chegava em casa e tirava a roupa, a sua família sabia quem Naamã de fato era. Era um leproso. Tinha lepra. Eu disse hoje pela manhã, nasci na igreja, 12, 13 anos. Sem falsa modéstia, eu já fui filho que muita mãe queria ter. Dizia isso a minha mãe. Cansei de ouvir isso. Lembro que quando às vezes eu ministrava, na inocência, terminava na porta da igreja, elogio, e muitas vezes falava assim para Dona Helena, agradeça a Deus pelo filho que a senhora tem. Olha, filho maravilhoso. Aí a mamãe sorria. Aí quando a gente saía, a mamãe olhava e dizia: quem não te conhece que te compra. Uma boa reputação na igreja. Oh, menino, esse menino aí vai ser bom. Mas dentro de casa, mamãe sabia quem eu era. Não gostava nem de tomar banho. Quantas vezes eu estava no banheiro, ligava o chuveiro, e ficava lá o chuveiro, e eu sentado na privada. Depois eu molhava o cabelo. Vão dizer: você tomou banho, menino? Tomei. Tomou nada. Olha, isso é caráter. Se não for corrigido, hoje mente num banho, amanhã mente. De onde você comeu esse danoninho aí? Alguém me deu. De onde você pegou isso aí? Alguém me deu. Naamã tinha boa reputação diante das pessoas, que as pessoas olhavam. Mas dentro de casa, nós não conseguimos ser falso. É dentro de casa que as pessoas conhecem o nosso caráter. Sabe quem eu sou. Você pode mentir para o mundo inteiro, mas não mente diante dos olhos de Deus. E é esse Deus que te abençoa ou não. E não é pela tua palavra, é pelo teu caráter, por aquilo que você é. As circunstâncias entre as quais você vive, determina a sua reputação. A verdade em que você acredita, determina o seu caráter. Então, sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa esse Deus e morre. E ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e o mal não? Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Aqui nós vemos o caráter da mulher de Jó. Ele está dando carro para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está dando casa para nós. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa empresa está prosperando. Oh, glória, louvado seja o nome do Senhor. Perdemos o carro. Não vou para a igreja domingo.
a empresa está falindo. Eu não sei por que ser crente. Quanto mais a gente ora, mais ora, mais ora, mais ora. Quanto mais reza, mais assombração aparece. As circunstâncias em que você vive determinam a sua reputação. Mas a verdade que você acredita determina o seu caráter. Jó disse: o Senhor me deu. E eu fui muito grato ao que o Senhor me deu. E fui fiel a Ele. O Senhor tirou. Não vou mudar. Vou continuar sendo fiel a Ele. Isso é caráter. Não é? Ou a gente não faz isso? O Kevin me dá as coisas, me ajuda. Ô Kevin, você é legal, você é bonzinho. Aí amanhã quando o Kevin fala assim: ô pastor, hoje não vai dar para te dar as frutas lá, o negócio que a minha mãe e o Sansão descobriu porque eu estava desviando. Eu não vou poder te dar mais. Você entende? Fala mais comigo não. Pedi 2 uvas só, mano. Quando tá dando, tá maravilhoso. Aí é sua reputação, você é o cara. Mas quando não dá mais, determina o seu caráter. Você revela de fato quem você é. A reputação é o que acham que você é. Caráter é o que você realmente é. E chegando Jesus à parte de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem diz os homens ser o Filho de Deus? Ele perguntou para os discípulos: o que o pessoal diz aí a respeito de mim? Quem eu sou? Eles disseram: uns dizem que o Senhor é João Batista, outros que o Senhor é Elias, outros que o Senhor é Jeremias, e outros dizem que o Senhor é um profeta. Aí ele diz assim: e vocês que andam comigo, lado a lado, o que vocês dizem que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso é o caráter. As pessoas que conhecem a sua reputação, Jesus, se confundem. Diz que o Senhor é Elias, o profeta, qualquer outra coisa. Mas nós que caminhamos contigo, que temos intimidade, que conhecemos de fato quem é, sabemos qual é o teu caráter. Sabe quem tu és? O Cristo, Filho do Deus vivo. O que as pessoas dizem de você na sua firma? No seu trabalho? Quem é você? Na sua empresa? Eu ministrei na firma essa semana e eu terminei a minha palestra mostrando para eles algumas lápides de cemitério. Tinham ela dizendo assim, um rapaz sentado com um computadorzinho na mão, dizendo assim: perseguiu o Pokémon e agora vai brincar eternamente com ele. A lápide, é o que vai a palavra lá, não somos nós que colocamos, mas é aqueles que têm a visão de nós. Se a tua família tivesse que escrever alguma coisa a seu respeito lá, o que ela diria? Da sua reputação ou do seu caráter? Qual é a frase que a sua família colocaria a seu respeito? Mentiu, 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 mentiu e a gente achou que a gente nunca sabia. As frases que vão lá determinam um pouco da maneira que a gente viveu. O que a sua família diz a seu respeito? O que seu filho diz a seu respeito, seu pai, sua mãe? O que dizem a seu respeito? A reputação é o que você tem quando chega a uma comunidade nova. O caráter é o que você tem quando vai embora. Isso aqui a gente observa muito na igreja. Quando as pessoas chegam na igreja,
A gente conhece a reputação delas. Mas a gente vai conhecer quem são elas de fato e de verdade quando elas vão embora. Nós vamos saber qual é o caráter. Se esse caráter positivo ou negativo. Porque quando elas chegam, são boazinhas. Está na época da conquista. E é possível que você não goste de alguma coisa. Não goste da estrutura da igreja, não goste do pastor, não goste. É um direito que você tem. E ninguém é obrigado a ficar onde quer ficar. Ninguém é obrigado a implantar na vida o que não quer que seja implantado. Mas a maneira como a pessoa trata isso, ou a maneira como a pessoa vai dizer assim, eu não quero, vou sair, a maneira como ela vai falar, como ela vai agir, vai definir o caráter dela. Eu já tive pessoas que sentou comigo e falou, pastor, é de Deus, projeto, tudo, mas não é a visão que eu tenho. Eu vou para outro lugar, o Senhor me abençoa? Amém. Há pessoas que vieram e que saíram como se fossem invisíveis, como se nunca existissem. E sabe por que você define o caráter dela? Porque quando você encontra pela rua, nos lugares, não olha na tua cara. Tem dificuldade de olhar. Eu ando de cabeça erguida. Quando a pessoa tem dificuldade de olhar para você e olhar nos teus olhos, o provérbio diz que os nossos olhos é a janela do nosso coração. Aí você define o caráter da pessoa. Meu pai sempre me ensinou algo. Dizer, meu filho, entre pela porta da frente e saia pela mesma porta que você entrar. Isso é caráter. Tem gente que entra pela porta, mas sai pela janela. Entra pela porta da frente, mas sai pela porta dos fundos. Sabe o que determina isso? Caráter. Quero encerrar que nós vamos ter dança ainda. A reputação é feita em um momento. O caráter é construído uma vida inteira. Diante disso, os superiores, os príncipes, procuraram motivo para acusar Daniel em sua administração governamental. Mas nada conseguiram. Não puderam achar falta alguma nele, pois ele era fiel, não era desonesto e nem negligente. Ele era um governador, lá na Babilônia. Como governador, ele não era negligente no seu trabalho, e nem desonesto no seu trabalho. Daniel, faz o seguinte, vamos fazer uma estátua aí para o rei Nabucodonosor. Sabe quanto que fica para fazer essa estátua aí? 100 mil. Mas o rei não sabe que fica 100 mil. Sabe o que a gente vai fazer? Vamos construir ela e mandar uma nota para ele dizendo que fica 500. A gente gasta 100 e os 400 dividem entre nós. Daniel falava assim, se é para ser 100, é 100. É por isso que a política do nosso país está da maneira que está. É por isso que os inocentes estão pagando por aqueles que roubaram tanto no país. Sabe o que é isso? Falta de caráter. Diz que em Daniel havia caráter. Daniel era íntegro. Se tinha que entrar no serviço 10 horas, entrava. Se Daniel tinha que faltar no serviço, ele não ia comprar lá um atestado médico, para não perder. Ah, mas tem ali no postinho, dá. É fácil. É fácil. Tem. Na Praça da Sé tem. Mas é de boa índole? É de caráter isso? Isso é mentira. Isso é fraude. Aí sabe o que acontece? Amanhã é descoberto,
você é mandado para fora do serviço, sem direito a nada, e vai ficar a vida inteira clamando, porque Deus não abre a porta de emprego para mim. Porque se você é honesto onde você trabalha, e a pessoa te manda embora, eu vou dizer uma coisa para você, pode fechar uma porta, o Senhor vai abrir 50 para você. Você vai escolher ela. Sabe por quê? Por causa do seu caráter. Quantas empresas que pega funcionário novamente? Sabe por que pega? Porque quando olha a ficha vê, esse foi um bom caráter. Precisou mandar embora por alguma circunstância. Agora, quanta empresa que quando olha a ficha, parece funcionário boi, não é? O patrão olha e diz, A reputação torna você rico ou pobre. O caráter torna você feliz ou infeliz. E eu quero encerrar dizendo, a reputação é o que os homens dizem de você junto à sua sepultura. O caráter é que os anjos dizem de você diante de Deus. O qual, fixando os olhos nele, em Cornélio, e muito atemorizado disse, quem é, Senhor? E ele disse, as tuas orações e as tuas esmolas, o teu caráter, a tua maneira de viver, estão no céu, diante de Deus, como um memorial. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.